Bom dia! Hoje é sexta-feira, 17 de novembro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Nathalie Nanini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Como já é tradição às sextas-feiras, hoje teremos a nossa Agenda do Porto. Para debater os principais assuntos que movimentam o setor portuário, o Bom Dia Baixada recebe Ricardo César Alvarez, presidente da Brasil Porto Logística. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Ricardo. Muito bom dia. É sempre um grande prazer. Bom dia a todos. E também o apresentador do programa Porto e Negócios e consultor portuário, Maxwell Rodrigues. Max, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu aproveito a oportunidade aqui para te agradecer pessoalmente pela substituição, excelente, brilhante substituição na última sexta-feira. Muito obrigada. Eu que agradeço, Nathalie. É sempre bom estar aqui. Adoro estar no programa juntamente, não só com você, mas com toda a equipe, até porque o Bom Dia Baixada foi percussor nessa caminhada de abrir espaço, principalmente para a mídia, para a sociedade, em relação a esse tema que é tão importante para a nossa cidade, que é o Porto e o Porto de Santos. Sem dúvida nenhuma, Max. E a partir de agora, você que está em casa ou que está saindo de casa, também pode participar do nosso programa através do WhatsApp, que é o 13988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde também já estamos ao vivo. O projeto da hidrovia do Porto de Santos deve ser apresentado nas próximas semanas pela Companhia Docas do Estado de São Paulo, a Codesp, que administra o Cais Santista. O regramento já foi aprovado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, e agora a ideia é que os interessados em explorar o serviço possam se habilitar depois do anúncio oficial do empreendimento. O projeto prevê utilizar rios e canais de navegação da região para o transporte de cargas entre pontos do cais e entre complexo e área retroportuária. Uma das opções é ter uma linha de barcaças ligando o terminal da Uzi Minas no canal de Piaçagueras, em Cubatão, e a Libra Terminais na Ponta da Praia, em Santos. A ideia é que as cargas venham da capital ou do interior até o cais da Uzi Minas por ferrovia e lá sejam embarcadas em barcaças que as levarão até os terminais. Max, esse projeto hidroviário, ele é adequado para a necessidade do Porto de Santos? Nathalie, honestamente falando, eu creio que é um projeto embrionário, um projeto que vai dar início à exploração desse modal, que é um modal importante para a nossa região, não só o hidroviário, mas o ferroviário também. A gente tem um déficit bastante grande nesse sentido, mas sempre me preocupa o modelo de exploração. Nós temos que entender que não são só investimentos que são importantes dentro dos modais, mas como nós vamos ter a continuidade desses investimentos, ou seja, o modelo de exploração para isso. Esses investimentos feitos a priori, eles têm de ter uma sustentabilidade financeira para que haja o retorno de capital. A estabilidade que a gente tem, nós já conhecemos e já tratamos disso, muitas vezes não atrai bons investidores para que a gente possa fazer isso. Ainda acho que falta uma perna de exploração também para que esse modelo hidroviário seja feito para carga e também para pedestres no modo geral, para pessoas, para que a gente possa ter uma facilidade dentro dos modais necessários no Porto de Santos. A gente vai trabalhar essa questão da carga, principalmente interligando aí as duas margens, até porque hoje o modal rodoviário, ele sofre bastante com esta condição, mas de certa forma também a gente precisa de alguma maneira transportar melhor as pessoas que vão circundar todos os terminais da nossa região. Isso também hoje já é uma grande dificuldade, principalmente aí quando você vai ligar cidades como Cubatão, Guarujá e propriamente a cidade de Santos. Falta um planejamento, né, Marcos? Eu acho que planejamento, honestamente falando, a gente debateu muito isso já anteriormente, a gente discutiu muito que o brasileiro por si só não tinha a capacidade de planejar. Eu percebo que hoje a gente tem muitos estudos, também tem muitos planejamentos, mas de uma forma bastante tímida, a gente ainda não consegue transicionar esses planejamentos que a gente faz, esses estudos, para a prática, operacionalizar tudo isso. A burocracia ela ainda é muito grande e aí o timing disso tudo acaba não sendo o adequado para aquilo que a gente precisa.
Ou seja, um projeto hoje dentro da nossa região demanda algo em torno aí de 5 a 10 anos para que necessariamente ele seja colocado em prática. Eu acho que o tempo ainda é bastante longo para que a gente possa suprir tudo aquilo que a gente tem de necessidade no Porto de Santos. E aí a gente volta a ter uma referência em relação ao custo Brasil. A gente ainda tem custos muito altos operacionais e que não deixam que a gente seja mais competitivo do que já somos. Evidentemente, por tudo aquilo que a gente já conhece na nossa região e o DNA dos empreendedores do nosso país fazem com que, de alguma maneira, a gente ainda consiga ser competitivo no mercado internacional. Mas ainda não potencializamos da forma como necessitamos. Ou seja, se nós pudéssemos, de alguma maneira, ser mais competitivos, evidentemente que o país, de uma forma macroeconômica, estaria numa situação muito melhor do que se está, evidentemente, hoje. Na verdade, o Brasil ele conta com a criatividade, né, com a boa vontade dos empreendedores, que a gente tem muita gente corajosa aqui no nosso país. Empreender é ser herói no nosso país. É ser herói no nosso país, exatamente. Ricardo, você trabalha diretamente com o transporte rodoviário, né? Mas em outras ocasiões que você esteve aqui conosco, sempre disse da importância da integração e do desenvolvimento de outros modais. Como é que você está vendo esse projeto embrionário, como bem colocou o Max, da gente começar a utilização do transporte hidroviário? Na realidade, a logística como um todo, ela é multimodal, né? Então, eles se conversam entre si. A questão hidroviária, assim como a ferroviária, ela é muito benéfica. O rodoviário hoje ele sofre gargalos por condições de estrada, enfim, precariedade que existe de um modo geral. Então, a ideia é que isso realmente venha agregar valores. Existe toda uma mudança de cultura, né? Uma questão de sustentável, na verdade, né? Se isso vier a acontecer e for colocado em prática realmente. Mas eu acho que todo mundo ganha com o projeto e, obviamente, está numa fase embrionária. Mas isso é importante, eu acho que para qualquer setor do transporte e da logística. Como eu falei, é uma operação multimodal, ou seja, uma depende da outra e todas são interligadas, né? Marcos, há quanto tempo se a gente pudesse traçar aí uma linha do tempo, o país está atrasado em quantos anos quando a gente fala de integração de modais? Eu acho que são duas visões distintas, né? Evidentemente, a gente demorou muito para se movimentar, isso é um pouco... também faz parte do nosso DNA. Isso foi uma escolha do passado, Nathalie. Eu acho que foi o modal mais rápido que nós tínhamos naquele momento. Nós tínhamos que se utilizar desse modal para que nós pudéssemos, de alguma maneira, potencializar todos os mercados dentro do país. E aí eu estou me relacionando a essas questões dos commodities que estão bem ali no centro-oeste do nosso país em relação aos portos. Era o modal mais rápido que nós tínhamos para a nossa realidade, algo em torno aí da década de 40, de 50. E foi o modal adequadamente escolhido naquele momento. O que faltou é o complemento dos demais modais. Acabou se utilizando desse modal, as políticas foram relacionadas exclusivamente para este modal e não se potencializou hoje outros modais. Hoje, em virtude dos grandes gargalos que nós temos, é uma imposição, né? Nós não estamos fazendo isso com uma visão de futuro, ou seja, sempre fazemos em virtude de uma imposição, em virtude dos problemas ou das problemáticas que existem, não só no segmento portuário, mas isso ocorre também com outras realidades no nosso país, segurança pública, educação, saúde, entre outros fatores. O que a gente sempre debate é isso. Eu acho que, na verdade, a gente tem que deixar aí o boi na frente da carroça, não a carroça na frente do boi. É mais ou menos assim que a gente conduz o nosso país. E essa nova geração que hoje chega com uma nova visão, com um novo imediatismo, me parece que vai transicionar isso de alguma maneira. Esse modal hidroviário e não só também o modal ferroviário vão contribuir de alguma maneira para que a gente tenha esse desafogamento logístico que hoje a gente vivencia no Porto de Santos. Mas volto a dizer, ainda de forma e maneira muito tímida. O regramento para isso tudo precisa estar muito bem estabelecido. Nós temos aí a transição de cargas entre margens, por exemplo, que são cargas não nacionalizadas. E aí fica alguns questionamentos. Sistemicamente estamos preparados
preparado para isso? Alfândega, Receita Federal, existem os órgãos anuentes aí que fazem a fiscalização de todas essas cargas e mercadorias. Como está esse regramento? Ou esse vai ser mais um projeto que nós vamos lançar para que depois a gente tenha uma judicialização absoluta disso tudo e aí você para o processo para que você retarde o processo. Ou seja, a gente precisa pensar nisso tudo para dar celeridade e a velocidade que a gente precisa. Até porque a gente não pode mais esperar, né? A gente precisa integrar os modais. Não tenha dúvida, e isso já é uma realidade internacional. Respondendo à tua pergunta de quanto tempo nós estamos atrasados, eu acho que independente do atraso, o mais importante é você iniciar. Qualquer planejamento que você faça hoje, que tenha grandes impactos na relação de infraestrutura e impactos também logísticos, são projetos que demandam em algo em torno de 10 a 15 anos. Ou seja, se nós iniciarmos em 2017, daqui a 15 anos, nós estaremos preparados para isso. Se não começarmos em 2017, começarmos em 2020, somente em 2035 estaremos aptos para ter um modal totalmente integrado. Então, eu acho que o que mais vale neste momento, e aí a gente debate isto, é o início. Você precisa iniciar para que você faça um projeto de longo prazo para a implementação daquilo que é necessário. Mas a minha pergunta, Max, a minha preocupação é a seguinte: quando a gente inicia um projeto de longo prazo, a gente tem que planejar de forma que ele tenha continuidade, independente de quem esteja à frente da gestão da Codesp. E a gente já passou por muitas presidências, já viu muitos projetos serem anunciados e mudou a gestão, o projeto para dentro da gaveta, né? Como que a gente, qual seria a estratégia? Como deveriam pensar, como deveria pensar Brasília, né? Já que hoje está tudo lá em Brasília, para que isso de fato é um projeto bom, é um projeto necessário, a gente está atrasado, mas isso tem que independer de quem está gerindo a quem administra o Cais Santista. Natalia, eu acho que nada se cria, né? Tudo, evidentemente, se copia. E na política não foi muito diferente. Alguém, há um tempo atrás, pegou esse viés político de que se investir e inaugurar grandes obras era o que necessariamente dava-se popularidade, dava-se espaço. E ano que vem é um ano político, né? Não tenha dúvida. É esse ponto que eu vou colocar agora. Então, nós tínhamos aí, num passado não muito distante, a inauguração de escolas, creches, hospitais, entre outros fatores. E a população clamava por isso, porque havia-se sim a necessidade. Isso está relacionado também às realidades que a gente tem dentro do porto. O que faltava, e aí era aquela questão da maturidade, me parece que falta esta maturidade de um modo geral, é a relação de perenidade, né? A continuidade destes processos, ou seja, faz-se o investimento, mas não se preocupa na relação de custeio. E aí, quando você não preocupa com o custeio, todo aquele investimento que você fez foi por água abaixo. E aí você vinha com uma nova gestão, essa gestão, por alguma razão, fazia-se novos investimentos e não tinha aí essa responsabilidade com o dinheiro público, que é um dinheiro do cidadão, o nosso capital. E aí a gente ficava refém desses elefantes brancos que a gente tem na nossa região. Hoje, principalmente pelo esclarecimento que a sociedade tem, eu acho que isso não é mais um fator de convencimento, né? Hoje, eu acho que a grande diferença política da gestão pública é a relação de perenidade, ou seja, pegar aqueles projetos que foram de alguma maneira iniciados, talvez não de acordo com o que é necessário. Muitas vezes a gente fala que previsão não está relacionada à precisão, quando você faz um planejamento, seja ele orçamentário ou de um determinado projeto, isso não quer dizer que ele vai seguir, evidentemente, à risca tudo aquilo que você planejou. Por isso que você faz um planejamento e aí você vai fazendo os ajustes a longo prazo. O que falta é essa perenidade, essa responsabilidade para que você pegue esses projetos que de alguma maneira foram iniciados e dê continuidade para isso. Eu acho que o grande viés hoje não está mais relacionado a fazer o investimento, mas sim em realizar a entrega. Você concorda, Ricardo? Sem dúvida. Eu acho que o que falta também é o conhecimento, né, dos gestores, das pessoas envolvidas no processo. É interessante, eu atendo alguns clientes fora do estado, são importadores ou exportadores. Então, quando você passa uma cotação, você fala de margem direita e margem esquerda, né? E, obviamente, existe um custo. Para o navio é só uma manobra, para o caminhão é mais de 50 quilômetros. Sim. Quer dizer, então eu acho que as pessoas têm que ter esse conhecimento, o quanto isso iria facilitar, né? Então, quanto isso iria baratear, o quanto isso iria dar segurança, desafogar.
Justamente, custos, né? Porque na realidade hoje a gente vive numa contramão, né? Os custos aumentando e do outro lado o cliente ele desejando a redução de custos. Quer dizer, isso seria uma maneira realmente de estar reduzindo esse custo, né? E é uma visão mercadológica que vem mudando, né? Por incrível que pareça, o Ricardo é transportador, mas num passado você não tinha qualidade do serviço, você tinha especificamente o foco em vender fruto de uma receita que você iria adquirir. E aí você não tinha muita demanda com isso, né? Vou fazer uma breve análise. Hoje, a potencialidade do mercado, de um modo geral, ela está muito mais focada na quantidade. Ou seja, você tem que ser muito mais veloz, você tem que transportar muito mais, com muito mais agilidade, talvez para que você tenha o mesmo markup que você tinha há 3 ou 4 anos atrás, né? Então, antes você conseguia fazer uma única viagem com uma rentabilidade de 15% a 20%, hoje, para que você atinja esses números, você precisa fazer 3 ou 4 viagens para que você consiga rentabilizar da mesma maneira. Por quê? Competitividade, os altos custos que a gente tem, e tudo isso tem um entrave natural logístico. Se você tem aí os grandes congestionamentos, isso impacta diretamente na tua produtividade. Então, é esse foco que precisa mudar e ter aí a opinião de um transportador, de uma empresa de transporte com esta visão, faz entender que é importante a gente ser cada vez mais ágil e não protecionista do modal rodoviário que nós escolhemos lá atrás. Até porque existe hoje uma grande preocupação, por exemplo, da hidrovia Tietê-Paraná parar, né, depois da safra, depois do dia 15 de dezembro, e a gente ter grandes problemas de congestionamento, de gargalos logísticos, novamente aqui na nossa região. Né? Problema esse anunciado na realidade. Exatamente, exatamente. Anunciado, e o que me assusta é as autoridades saberem do problema, entenderem a dimensão do problema e não agirem. Mas, Nathalie, isso é um mote que a gente vive e vai continuar ainda por um espaço de tempo convivendo com ele. É uma correlação, por exemplo, na questão da dragagem, né? Ou seja, se conhece o problema, sabe-se do problema, e aí você precisa fazer algum tipo de arranjo para que você consiga solucionar este problema. Eu acho que o que está errado é o sistema, é a sistemática para poder solucionar esses problemas. Enquanto a gente não tiver, e aí vou ter que voltar nesse assunto, apesar de ser repetitivo, mas enquanto a gente não tiver a descentralização e dar a responsabilidade de quem é responsável por aquilo, de acordo com aquilo que a pessoa vivencia dentro do seu dia a dia, muito dificilmente a gente vai conseguir resolver todos os problemas que nós temos. Hoje, a centralização absoluta disso tudo já demonstra que não existe aí a eficácia necessária. Ou seja, toda vez que o governo precisa esticar o braço para resolver algum problema, o braço é muito curto e aí ele não consegue demandar e resolver os problemas. Então, essa sistemática que a gente precisa mudar, é essa visão que a gente precisa, de alguma maneira, transicionar para a municipalidade, para que ela, que é a maior impactada dentro desse processo, possa fazer tudo aquilo que é necessário. A concentração dessa renda, dessa arrecadação no governo federal, para que ele possa distribuir de acordo com os interesses políticos, aí eu já acho que é aquele modelo muito old school que a gente já ouviu falar inúmeras vezes e não contribui para a nossa região. Absolutamente nada. Nós temos hoje no nosso país, um país com dimensões aí continentais. E as deficiências, por exemplo, do estado de São Paulo, são muito diferentes aí do norte do país, do nordeste do país. Então você tem que ter políticas públicas também individuais, de acordo com o DNA de cada estado, para que você possa dar aí o remédio de acordo com a doença, né? Eu não posso... Não fazer um atendimento generalista, né? Generalista, para que você imagine que você vai conseguir resolver esses problemas individuais. Então, acho que essa é a grande diferença, é o que a gente precisa fazer, é o que a gente precisa debater e, de alguma maneira, reivindicar para que a gente possa potencializar a macroeconomia dentro da nossa região. Evidentemente que existem aí outros estados que talvez não tenham o desenvolvimento, por exemplo, do estado de São Paulo. Sim. E aí, eu acho que é a grande vantagem política para que você possa estabelecer aí as políticas públicas para aquele estado, para que ele também possa se autodesenvolver. E aí você tem, naturalmente, uma competitividade extremamente sadia e o desenvolvimento econômico do país.
Inclusive, o ministro dos Portos, quando da Lei dos Portos, né, quando ela foi amplamente divulgada, ele disse que a autonomia administrativa era um dos seus objetivos, né? Mas parece que isso não saiu do papel, né? Continua tudo lá em cima. Exato. Você ter o conhecimento da real necessidade, né? Você ter poder para poder agir e não ser uma jogada talvez só política, que angarie votos e tudo mais, né? A realidade é você ir de encontro com o problema e dali você achar realmente uma solução, ou seja, ser detentor, ser conhecedor realmente da necessidade, né? É isso mesmo. E nesta sexta-feira estamos debatendo a nossa Agenda do Porto. Hoje comigo, Ricardo César Alvarez, presidente da Brasil Porto Logística, e Maxwell Rodrigues, consultor portuário e apresentador do programa Porto em Negócios. E já que a gente está falando sobre acessos, agora vamos dar destaque para a entrega da ampliação da única ligação para o litoral sul do estado. Quem for pegar a estrada para aquela região agora, para o feriado prolongado, aqui do estado de São Paulo e de alguns outros estados, já vai ter uma faixa a mais de tráfego para caminhar. Geraldo Alckmin esteve presente na inauguração. O governador também falou sobre reforço no policiamento na temporada de verão e negou a candidatura à presidência do PSDB. A construção da terceira faixa na Padre Manuel da Nóbrega começou em maio deste ano. A ampliação de 18 quilômetros da rodovia custou 47 milhões de reais ao Estado. O trecho ganhou nova sinalização e drenagem. A entrega da obra foi feita pelo governador Geraldo Alckmin. No sentido Planalto-Litoral. Já tínhamos entregue outros 18 quilômetros no sentido Litoral-Planalto, entregando antes do prazo, 5 meses antes do prazo contratual e antes do verão. Segundo a Ecovias, em média, 25 mil veículos passam por aqui diariamente. Esse número duplica nos feriados. Melhorando a mobilidade, dando mais segurança viária, estimulando o emprego e o turismo. Nestas obras foram gerados 500 empregos. Então, uma obra importante, 96 milhões de reais de investimento aqui na Manuel da Nóbrega, Cubatão, São Vicente, Praia Grande. O governador também anunciou reforços na Polícia Civil. Foram nomeados 1.240 policiais civis, 64 delegados, praticamente 300 escrivães e mais de 900 investigadores. E 324 da Polícia Técnico-Científica. Então nós teremos 1.564 policiais civis e da Polícia Científica a mais no estado de São Paulo, e a Baixada é sempre prioridade. Então uma parte deles virá aqui para a região. Por último, Alckmin negou ser candidato à presidência do PSDB. Eu não sou candidato a presidente do partido, nós temos bons nomes, bons quadros. Essa é uma decisão da convenção no dia 9 de dezembro. Provavelmente no dia 9 de dezembro, o que saia na convenção é que ele vai ser pré-candidato à presidência do país em 2018. Max e Ricardo, com 47 milhões de reais, a gente conseguiria fazer muitas obras no Porto? Ou algumas obras, por exemplo, necessárias na entrada da cidade, que estão paradas e esperando por recursos não só do Estado, mas também do governo federal, o município fazendo sempre aí a sua lição de casa, mas a gente vê que esbarra em outros apoios. Eu tenho a minha visão em relação a esse processo. Eu acho que uma terceira via é importante, mas a ligação ali posterior à Peruíbe até a BR é bastante complexo. Hoje a gente só tem uma via ali que acaba de alguma maneira pegando aquelas montanhas para que você possa, a serra, para que você possa chegar até a BR, e é extremamente dificultoso para qualquer tipo de transporte para que você faça a ligação ali entre o litoral sul e a própria BR para ir ao sul do país ou diretamente até a própria capital. Isso não potencializa ali a criação de centro de distribuição, entre outras fábricas, indústrias e assim sucessivamente, que é o que vai potencializar a macroeconomia. Esse tipo de obra que foi implementada, não estou aqui
aqui fazendo qualquer julgamento de valor em relação à necessidade ou não, mas eu estou relacionando a priorização, Sim. ou seja, o que é evidentemente prioritário para que a gente faça o desenvolvimento. A gente está priorizando novamente a rodovia. E além disso, Nathalie, eu quero crer, e eu tenho uma visão um pouco diferente, eu prefiro potencializar o mercado para que o mercado possa se desenvolver e aí você tenha mais arrecadação em cima desse desenvolvimento para que você faça os investimentos não políticos, mas logísticos que são necessários para a nossa região. E aí você vai potencializar não só as cidades ali do Litoral Sul, mas também outras cidades. Vou dar um outro exemplo, como a gente tem aí o Litoral Norte, aquela ligação para o Litoral Norte em relação ao Porto de São Sebastião, e a gente não consegue potencializar, e desde quando ela foi inaugurada lá em 1984, até hoje, nenhum tipo de investimento foi feito até o momento. Então, eu acho que a prioridade, ela está um pouco invertida em relação às necessidades. Então, acho que a gente precisa repensar um pouco isso para que a gente possa fazer aquilo que realmente é necessário. Até porque a temporada de verão ela passa, né? Vem a temporada de inverno e quem faz a cidade é a economia da cidade, né? Da região. Se a cidade não produz e não gera, não tem como a economia continuar seguindo, né? E se você olhar entre os portos, né? Interessante, você lembrou do Porto de São Sebastião com relação ao Porto de Santos, né? Hoje um caminhão para acessar o Porto de São Sebastião, ele tem que subir uma serra e descer uma serra. Ele não pode trafegar pelo litoral. Assim como na Padre Manuel da Nóbrega, você vê que é uma via de acesso para o Porto de Paranaguá, enfim, do sul do país, importantíssima. Existem várias restrições. Essa obra que foi feita, na realidade, foi feita visando, obviamente, o carro de passeio. Sim. Né? Então... na verdade, o foco no turismo, né? Eu não vou dizer que o turismo não seja importante, evidentemente claro ele é importante, só que ele dá muito mais visibilidade do que necessariamente você resolver as questões de gargalo. Por outro lado, quando você não resolve as questões do gargalo, você tem impacto no turismo. Então percebe, não adianta você atrair o turista para que ele fique preso no trânsito 4 ou 5 horas, porque em virtude de uma safra ou algo nesse sentido. Então, é isso que a gente precisa pensar, a gente precisa dar a prioridade devida naquilo que é necessário. Max, você acredita, e você conhece profundamente esse mercado, é um consultor hoje que tem muita respeitabilidade entre os especialistas e entre as autoridades mesmo do Estado e até mesmo do país. Ano que vem é um ano político, a gente já disse isso, é um ano de eleições presidenciais. Você acredita que o Porto de Santos venha como uma das prioridades de algum dos candidatos? Eu acho que não de alguns, eu acho que de muitos, até em virtude... Eles vão enxergar, eles enxergam isso? Na verdade, quando a gente fala em problema é sinônimo de demanda. Sim. Né? Ou seja, se você tem um problema, você tem uma demanda para investimento, uma demanda para solução, uma demanda para empreender, ou o que quer que seja. Então, existem muitos problemas nos portos do Brasil. E, evidentemente, isso vai ser palanque de muitos candidatos. O que a gente não pode cair no mesmo ou recorrer ao mesmo erro é como o exemplo da ligação Santos-Guarujá, ligação seca à ponte Santos-Guarujá, que são aquelas promessas que sempre vêm em épocas de campanha, Nathalie, né? Então, muito possivelmente, talvez ano que vem a gente comece a ouvir falar de novo na ligação Santos e Guarujá. E eu acho que isso tem um descolamento muito grande de discurso. O que a gente precisa são discursos sérios, de pessoas que possam prometer aquilo que evidentemente possa se cumprir. Eu não posso prometer aí um novo acesso à entrada de Santos, sendo que eu dependo do município, do Estado e da federação. Então eu preciso prometer ou ter um discurso adequado de como é que eu consigo interagir com esses 3 poderes para que a gente possa solucionar a realidade da nossa região. Então eu acho que você vai ter o fortalecimento desse discurso, principalmente em infraestrutura, no próximo pleito em 2018 pelos candidatos. Mas não pode só falar, né, Ricardo? Não dá para ser só promessa de campanha, como a gente já vem escutando há... Quantos anos tem a história da ligação seca Santos-Guarujá? Se não me falha a memória, eu vi um jornal de 1930 e pouco, já se falava alguma coisa em relação a isso. E hoje as balsas não suportam mais, não sustentam mais a demanda que existe. Elas foram projetadas para um período, né? Usar a balsa, a gente ter ainda uma ligação entre Santos e Guarujá, fora a estrada, por balsa, e lá no Litoral Norte também. Lá no Litoral Norte você só acessa Ilhabela por balsa. Eu acho que, assim, Nathalie, honestamente falando, as balsas
até tem o dimensionamento para atender essa demanda de alguma maneira. Eu acho que o grande problema, ele está no problema físico, o problema de infraestrutura para acesso às balsas. Sim. É muito complexo ali. Como a gente tem aí como, por exemplo, o regramento de prioridade, né? Ou seja, as pessoas têm determinadas prioridades em virtude da legislação. E aí você tem que ter a fila da prioridade, você tem que ter a fila convencional. A fila de moto. E a fila de moto, de bicicleta. E é isso que gera o gargalo que nós temos ali para acesso à travessia, né? Isso é bastante complexo. No lado de Santos, um pouco mais organizado, assim. mas não da forma como deveria ser. Não. E no lado do Guarujá, é caótico, né? É extremamente complexo ali. A gente percebe nos finais de semana todas as pessoas que evidentemente se utilizam dessa travessia. E muitas vezes elas cruzam com caminhões, né? Não tem jeito. Sem dúvida. Na verdade, o gargalo, toda essa questão de viabilidade, ela impacta diretamente nos custos, né? O Brasil, ele tem um custo logístico altíssimo, em torno de 11,5% do PIB, ou seja, algo em torno de 500 bilhões. Um absurdo, quando na realidade desejável seria em torno de 5%. Nossa, né? É mais que o dobro. Isso é devido ao quê? A precariedade dos portos, segurança nas estradas, péssimas condições nas estradas. É sonho viver isso numa realidade? Não é. A China, por exemplo, tem 2,5% de custo logístico representado no PIB. Porque, na verdade, a gente não pode dizer, mas a gente não pode deixar de dizer, são países mais sérios, né, Max? Porque a gente tem uma carga tributária, a gente recolhe uma carga tributária, o brasileiro sofre com a carga tributária e deveria ter os serviços de melhor qualidade possível, né? E não tem. Nathalie, a gente precisa mudar o foco, vou ser repetitivo nesse sentido novamente. Eu acho que quanto mais a gente venha a potencializar esses investimentos que são necessários, mais você contribui para o emprego, mais você contribui para o desenvolvimento e mais você contribui para a macroeconomia. O que falta é politicamente a gente entender isto definitivamente. Isso a gente não consegue fazer no nosso país, a gente não potencializa. Fazendo um paralelismo, por exemplo, a gente com esta gestão pública paternalista que nós temos, nós não damos de alguma maneira a possibilidade de desenvolvimento para o empresariado. Nós temos aqui na Bahia, na entrada do canal do Porto de Santos, por exemplo, a possibilidade de se potencializar o turismo e a gente não percebe isso, né? Falaram-se aqui muitas vezes na nossa região em relação a Santos ser a nova Miami, mas para quem já foi em Miami, você percebe aí inúmeros serviços que existem ali à beira-mar, a possibilidade de passeios náuticos que você tem, ou seja, se você tenta fazer isso de alguma maneira no nosso país, ser esbarrado em virtude de inúmeras legislações sem o menor sentido e que não potencializam o comércio e não responsabilizam o empreendedor para que ele possa desenvolver tudo aquilo naquela região. Então, a gente está muito atrasado nesse sentido, com esta mentalidade de não potencializar o desenvolvimento com foco no capital. Hoje, nós potencializamos ou tentamos e temos um discurso de potencializar o desenvolvimento com foco no social. Não funciona. A gente já tem isso comprovado inúmeras vezes. Né? Então, eu acho que tem que ter uma reversão disso, desenvolvimento com foco no capital e dar a responsabilidade para o cidadão, não ser paternalista como nós somos nos dias atuais e aí não ter o indivíduo se autodesenvolvendo, tendo o indivíduo dependente da máquina. Naquele ditado bem popular, né? Não é dar o peixe, é ensinar a pescar, né? Exato. A minha avó já falava isso. Exato, e é um excelente ditado, né? Eu queria, antes de ir para o nosso último bloco, encerrar essa questão da hidrovia, perguntando para vocês, porque existe a possibilidade de haver uma tarifa, né? Uma cobrança por esse serviço. Qual que é a opinião de vocês? Vocês acham que o serviço tem que ser cobrado, não tem que ser cobrado? Nathalie, foco no capital. Eu acho que tem que ser cobrado para que ele possa continuar o processo de evolução, de manutenção, de sustentabilidade e de investimento. Se você prover, e aí é aquela questão do desenvolvimento no social, qualquer tipo de serviço sem custo, uma hora a conta chega. Claro. E quando essa conta chega, talvez o reinvestir seja muito mais alto do que se manter. Então, eu acho que tem de haver a cobrança. Essa cobrança
aí a minha preocupação, ela tem de estar destinada a esta condição, não criação de fundos independentes, que seja gerido por um órgão terceiro e assim sucessivamente, e que faça a gestão através, principalmente, de parcerias públicas-privadas. Você concorda, Ricardo? Sem dúvida. Para todo investimento existe um retorno, isso é fato, desde que seja, obviamente, revertido em prol do projeto, em prol do segmento, né? Eu acho que tem que ser através, eu concordo com você, Max, através de uma parceria público-privada, porque aí a gente tem como gerir com transparência, né, esse recurso. Chegamos ao último bloco do programa. Na bancada da nossa Agenda do Porto, Ricardo César Alvarez, presidente da Brasil Porto Logística, e o consultor portuário e apresentador do programa Porto e Negócios, Maxwell Rodrigues. Ainda dá tempo de você participar pelo nosso WhatsApp ou pela nossa fanpage, onde estamos ao vivo desde as 8 horas da manhã. Max, a greve dos auditores fiscais já dura mais de 15 dias. A gente consegue contabilizar os prejuízos quando a gente está falando da necessidade de ter um porto competitivo, um porto com segurança jurídica? Isso é bastante complexo, né? Nathalie, não tenha dúvida, né? E além de ser complexo, recorrente, né? Nós já debatemos todo ano, né? essa questão aqui inúmeras vezes aqui no Bom Dia Baixada. E aí, naturalmente, a greve, em virtude da paralisação, compromete aí toda a operação nos portos do Brasil. Eu acho que a gente precisa ter, volto a dizer, Nathalie, um novo modelo. Esse modelo está muito errado em relação a tudo aquilo que a gente necessita. Evidentemente que a fiscalização é de suma importância para os portos do Brasil, até porque nós vamos nacionalizar mercadorias e aí nós precisamos ter aí toda a responsabilidade para que isso ocorra. Mas, por outro lado, também você acaba penalizando as pessoas ou transportadoras ou importadores que de alguma maneira estão fazendo os seus processos adequadamente. Um dos grandes exemplos é a questão da armazenagem. Toda vez que você tem uma greve, a tua carga continua sendo armazenada e aumentando o teu custo em relação a estas questões. Então a gente precisa repensar esse modelo novamente para que você não tenha um impacto direto naquelas pessoas que não podem ser responsabilizados por uma ineficiência de algum outro lado. Eu acho que essa é a grande alternativa que a gente possa debater e discutir, Nathalie. A última greve, se não me engano, foram mais de 30 dias, né? E está caminhando para isso também. Nesse período, nenhuma carga é liberada, Max? Não necessariamente. Nós temos hoje boa parte do processo, ou mais de 95% do processo, completamente informatizado. E aí você vai trabalhar em um regime diferenciado em virtude desta greve. Ou seja, você não tem a mesma celeridade de liberação dessas mercadorias, mas de alguma maneira você está liberando essas mercadorias como se fosse um plantonista, vamos assim dizer, trazendo para uma linguagem um pouco mais popular. E aí, evidentemente, não a conta gotas, mas não na velocidade que naturalmente um porto opera para a liberação dessas mercadorias. Hoje você tem os 3 diferentes canais, o canal verde, o amarelo e o vermelho, e aí você já tem histórico de informatização em relação a isso, não só dos importadores, transportadores, tipo de carga, escaneamento de carga, que dá mais tranquilidade e segurança para essa questão da fiscalização. Então você consegue dar continuidade ao processo de liberação dessas mercadorias, mas não com a celeridade que o porto naturalmente o tem no seu dia a dia. Como que essa falta de celeridade, Ricardo, impacta na logística dos caminhões? Na realidade, não só na logística, né? Isso traz um impacto financeiro terrível, desastroso, né? Não é só a questão do conta-gota, como o Maxwell falou, está liberando realmente, mas você hoje tem que transferir uma carga em regime DTA para um porto seco, por exemplo, de Taubaté, em São Paulo, no interior, isso é custo. Nós tivemos agora recentemente um lote que ficou 10 dias para ser desembaraçado em Taubaté. 10 dias? 10 dias. A carga foi para Taubaté para voltar para São Paulo, na planta do cliente. Então, imagina o que gera de custo isso, né? Existe aí para 2018, isso já o maior impactado é o cliente final. Claro. Sempre. É ele que paga essa conta, né? E quem é desmotivado. Quando lógico. Você fala de Porto de Santos, por exemplo, que a gente já sabe que a burocracia aqui impera, na verdade, quando acontece isso é terrível. Existe realmente, se cria um trauma ainda pior, né? Para 2018 a gente já tem, vamos ver se de fato acontece, né?
que seria a nacionalização da carga ainda em águas, né? Que seria a do INPE, né? Você iria substituir a DI, a DSI, pela do INPE. Se isso vir a acontecer, vai ser sensacional, independente de qualquer que seja a situação, como você falou, hoje é informatizado, né? Mas o impacto é terrível. E o importador, o cliente, ele paga muito por isso, muito. Mas a grande complexidade de fazer essa nacionalização sobre águas é em virtude da escolha que nós fizemos em relação às questões de armazenagem. Eu acho que isso é o grande fato que precisa ser repensado de alguma maneira. Hoje a gente faz muito armazenamento em zona primária. Sim. E aí, se você faz o desembaraçamento dessas cargas, a nacionalização, na verdade, sobre águas, naturalmente o teu armazenamento não faz mais sentido em zona primária. Sim. Você tem que transferir isso para um EAD, Redex, tem milhões de nomes que já inventaram para isto, mas você não tem o foco do armazenamento em zona primária. E aí você vai mudar o modelo de operação de todos esses terminais de zona primária, que num passado não muito distante fizeram todo o seu planejamento e investimentos, buscando a recuperação desse investimento e contando também com essas questões do armazenamento. Então acho que é um pouco complexo ainda. Naturalmente, creio eu que esses investidores de alguma maneira devam gritar para que possa ter um novo arranjo deste processo operacional sem prejudicar aquele que fez o investimento inicial. Como o Ricardo mencionou essa questão da paralisação dos fiscais e mais uma greve relacionada a isso, a gente não pode sempre no nosso país prejudicar aquele que investe, prejudicar aquele que impulsiona o mercado. Ele sempre hoje é o maior prejudicado dentro deste processo. E aí existe o lado da desmotivação, da trauma, falta... né? É muito sério quando a gente ouve que empresários ficam traumatizados quando ouvem o nome Porto de Santos. Na falta de perenidade para tudo isso, né? Para que você tenha a tranquilidade de continuar investindo. Eu acho que as políticas públicas elas devem estar relacionadas a esta tranquilidade para o empresariado do segmento portuário continuar fazendo os investimentos que são necessários dentro do porto. E cada vez mais a gente potencializa essa relação econômica na nossa região. Dentro disso que o Max falou, e a gente tem um pouco mais de 7 minutos, Ricardo, na tua opinião, como empresário, quais são os desafios que precisam ser vencidos em 2018, quando o assunto é logística e transporte de cargas? E Porto de Santos, né? Na realidade, eu acho que essa redução de custos, ela tem que ser extremamente analisada, porque justamente nessa greve nós visitamos alguns clientes que tiveram suas mercadorias com atraso na liberação e é involuntário o cliente fazer um estudo para trazer através de outro porto. Né? E na realidade ele vai quando acontece a dragagem, problema com dragagem. Justamente. Né? E ele vai se deparar com um custo menor. Então, quer dizer, você acaba acendendo uma ideia que está adormecida, entende? Então, acho que o grande desafio realmente, eu acho que como o Maxwell falou, existe todo um investimento em relação a um terminal, por exemplo, para poder armazenar essa mercadoria, enfim. Só que é aquela coisa, a gente está criando uma facilidade, sem desmerecer quem fez o investimento, só que sempre pensando na redução de custo. Hoje, na realidade, você trabalha 10 para 1. Quando na realidade trabalharia 1 para 1, né? Ou 2 para 1, ou 5 para 1, na verdade. Hoje é muita quantidade realmente, né? Isso vem de encontro novamente com custos, né? Se eu tenho um custo pequeno, eu consigo praticar e trabalhar numa margem reduzida. Infelizmente, hoje a gente não tem isso propriamente no Porto de Santos. Precisamos trabalhar muito isso. O Porto vai perder carga se isso não for urgentemente trabalhado, né? E quando eu falo urgente, a gente sabe que não é de hoje para amanhã, mas se continuar nesse ritmo, ele vai perder carga. Natalia, a equação, na verdade, a equação não fecha, né? Quando você tem a margem reduzida versus o risco alto, aí é onde está a grande preocupação. Você não pode trabalhar com uma margem reduzida e altos riscos para operar, seja em qualquer mercado. Então, a gente precisa ter uma preocupação e ser responsável nesse sentido. Em relação ao Porto de Santos, eu acho que muito dificilmente o Porto de Santos vai perder a posição que ele possui, até porque estrategicamente é posicionado da maneira como ele está. Mas, de alguma maneira, a gente ainda sofre com aquela relação da soberba, né? Porque nós estamos bem localizados, então eu posso cobrar aquilo que eu bem entendo, da forma como eu quero.
zero. E aí a gente abre perigosa, possibilidades, né? Sem sombra de dúvida, né? A gente abre possibilidade para que outros portos possam desenvolver. Se você for analisar, 10 anos atrás nós não tínhamos aí o Porto de Paranaguá da forma como ele está, nós não tínhamos o Porto de Itapuá fazendo os investimentos como está. Vou me arriscar a dizer aí ao Porto de São Francisco também, de alguma maneira, levando muita carga para aquela região, fazendo principalmente aí toda a movimentação de cabotagem ali no sul do país, que era muito centralizada no Porto de Santos. E por outro lado, você teve a abertura de terminais no Porto de Santos, novos players vindo para a nossa região e que de alguma maneira concentraram cargas que de alguma maneira foram desprezadas num passado para esses outros portos que se potencializaram, e aí a gente comprometeu essa relação de agregar valor, que aí é onde eu acho que é o maior desenvolvimento para nós, para o Porto de Santos. Ou seja, evidentemente que o commodities ele é muito importante para o nosso porto. Nós somos um país que alimentamos o mundo, mas por outro lado, o que agrega valor e o que movimenta a economia na nossa região, honestamente falando, é o container. É o container que você tem ali o valor extremamente agregado em função de tudo aquilo que esta operação ela traz para os terminais. Então você tem a liberação, você tem inúmeras pessoas, transportadores, enquanto o commodities ele é muito mecanizado, ele é muito industrializado este processo. Contratação de pessoas, desenvolvimento de mão de obra e assim sucessivamente. Então eu acho que a gente precisa pensar nesse rearranjo que nós estamos tendo hoje, principalmente de distribuição ou perda de cargas para outros portos. Max, eu estou à frente aqui do Bonde à Baixada há quase um ano, mas antes a Agenda do Porto já existia, foi uma iniciativa muito feliz. A gente pode dizer que 2017 foi um ano em que a gente conseguiu deixar claro a importância da interlocução para a solução de problemas sérios, como, por exemplo, o da dragagem? Creio que sim. Eu acho que o Bonde à Baixada e a própria Santa Cecília TV teve um papel fundamental nesse sentido. Nós debatíamos muito isso no final do ano passado aqui. No início do ano, reforçamos por demais. Eu quero entender que esta condição, ela refletiu no mercado portuário de um modo geral. A gente percebeu uma proximidade de todos esses órgãos que ali hoje existem e fazem o regramento, seja ele deliberativo ou consultivo no Porto de Santos, e contribuiu para o fortalecimento dessa interlocução. A gente não pode perder isso, a gente tem que dar continuidade neste processo de associação de todas as pessoas que ali estão envolvidas para que a gente possa dar celeridade ao desenvolvimento. Por outro lado, Nathalie, a gente não conseguiu resolver a questão da dragagem e a gente não conseguiu resolver também a questão dos acessos. Quero crer, espero que isso fique para o ano de 2018. Que 2018 venha com soluções, né? E não com mais problemas, né, Ricardo? Assim esperamos, né? O Porto de Santos ele não pode viver somente do rótulo, né, que foi criado ao longo dos anos, né? E esperamos sim que, acho que é um gritinho lá embaixo, né? Acho que algum efeito vai surtir. Acho que o pontapé inicial foi dado. É trabalhar, conscientizar e é o dia a dia. Vai ser um ano melhor do que foi 2016 e 2017, né? Não há dúvida sobre isso. Ricardo, muito obrigado pela tua participação aqui conosco. Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui e poder contribuir de alguma forma. Max, obrigada pela tua participação mais uma vez. Em dezembro eu ainda te espero por pelo menos 2 vezes aqui no Bonde à Baixada. É sempre um prazer estar aqui participando do Bonde à Baixada, como eu quero dizer que é a minha casa. O Rogério está dizendo ali atrás das câmeras que eu não retorno em dezembro, mas independente da vontade dele, Nathalie... Tem a minha vontade. Eu tenho a vontade do programa e retorno aqui nesses 2 dias que fui convidado aqui em dezembro. E um forte abraço para todo mundo. O Bonde à Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto na terça-feira ao vivo. Na segunda-feira, vocês vão poder rever o programa sobre segurança pública. Bom fim de semana, bom feriado.